Beleza, galera? Espero que todos estejam bem. Eu quero fazer uma análise junto com vocês sobre porque eu acredito que nós estamos próximos do fim da humanidade, da civilização como nós conhecemos hoje. E isso não é uma teoria aí conspiratória nem nada, mas eu quero aqui passar para vocês algumas coisas que eu estou observando e coisas essas que vocês também vão começar a reparar agora, coisas que aconteceram em civilizações passadas, né? Esses padrões de comportamento aí que aconteceram no passado e que estão se repetindo hoje. Mas essa forma como está se repetindo hoje tem algo em particular e algo bem mais agravante e preocupante ao longo dos tempos aí e das próximas gerações que vão vir. E aí vai culminar na extinção ou pelo menos aí em uma grande parte diminutiva da civilização como nós conhecemos hoje. E eu tenho certeza que é algo muito preocupante e que vai além do assunto de conquista e de como ser mais atraente, como aumentar o VSM, né? Assuntos meio inúteis que têm baixa relevância. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco, tá? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Se você é inscrito, muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu comentário no vídeo. Eu sempre estou respondendo aí o máximo de pessoas que eu posso. Sempre nós estamos continuando o assunto do vídeo aí nos comentários. E eu quero deixar aqui meu agradecimento a todos. Então vamos lá, vamos iniciar esse vídeo aí colocando dois pontos de reflexão. O padrão antigo, né, um padrão civilizacional que nós conhecemos de antigamente de hoje e como tudo isso aí pode acabar, como tudo isso aí vai finalizar futuramente, em um futuro esse que não vai demorar tanto assim para chegar. Nós vemos que antigamente nós poderíamos aí dividir toda a civilização em três partes e até em culturas, ok? Cada cultura ela tem a sua particularidade, principalmente para quem já morou fora do país. Eu já morei fora do país e sempre quando você chega em outro país, você tem o famoso choque cultural, que você vai se adaptar àquela cultura, né? Vai levar um tempo, um período. E para facilitar a compreensão, eu vou dividir essa cultura em três partes. Nós vamos colocar ali quem está no topo, as pessoas do topo, as pessoas medianas e as pessoas do fundo do poço, tá? Assim eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Eu gosto de explicar de forma simples para que todo mundo entenda, ao invés de explicar de forma difícil e ninguém entender. Aí o conteúdo não vai servir para muita coisa aí, se ninguém entender. Quando nós vemos o pessoal que está no topo, como esse pessoal que está no topo serve à sociedade, né? Geralmente esse pessoal que está no topo, eles vão servir como um guia e eles vão ditar o caminho que a civilização vai tomar. E um caminho em todas as áreas, financeira, como essa civilização ela vai se desenvolver tecnologicamente, industrialmente, como ela vai se evoluir. E quando nós olhamos para essas pessoas que estão no topo, ditando as regras, você vai ver que a preocupação delas é aumentar o poder delas, não estar na procriação em si ou na perpetuação da espécie delas. Por mais que isso aconteça, porque quando elas passam o poder, você vai ver que o poder é passado para pessoas do próprio sangue, da própria linhagem delas. Então, elas têm que perpetuar a espécie delas para elas conseguirem passar o bastão do poder. Mas o foco dela em si está no quê? Está no poder, né? Está em direcionar os medianos e as pessoas que estão abaixo da média, tá? Que é o cidadão aí, o classe baixa mesmo. Esse padrão nós podemos identificar em todas as culturas e sociedades, beleza? Então aqui eu descrevi esse pessoal que está no topo, que a principal preocupação deles é o poder, o direcionamento da civilização e eles só perpetuam a espécie deles para que eles possam
passar o poder para o próprio sangue deles. Se eles fossem pessoas imortais, eu julgo dizer que eles não procriariam, eles iriam se abster disso. E é engraçado porque nós temos alguns exemplos de, por exemplo, algo que fica bem fácil aqui de explicar quando você vê algum vídeo ou algum filme ou série que tem seres extraterrestres. Raramente você vai ver o líder extraterrestre procriando, né? Porque eles têm uma duração de vida muito maior, geralmente muitos são imortais, e você vai ver que eles não têm essa preocupação de que eles vão morrer, eles vão ter que passar o bastão para alguém. E os casos de procriação é por erro, tá? Não é nada planejado. Ficou um exemplo bem infantil, mas eu acho que ficou muito fácil de entender. E aí nós temos o cidadão comum, que você vai ver que o cidadão comum, ele vai fazer todo o sistema girar, que é o trabalhador. Então, o trabalhador é muito fácil, eu acho que eu não preciso explicar muito, porque é o que nós somos atualmente nesse sistema e é o que nós estamos ajudando a desenvolver nesse sistema por dependência, tá? E essa dependência, ela vem de geração em geração. E por isso é tão difícil quando, por exemplo, quando alguém é desperto pela Red Pill, ou quando alguém tem os olhos abertos por algum acontecimento na sua vida, é tão difícil essa pessoa ela sair e tentar se tornar cada dia mais independente, porque isso vem de geração. É algo que já é meio que composto ali no próprio DNA dela, por ser tão antigo. É a síndrome de escravo, né? É a síndrome do que eu tenho que acordar, trabalhar para sustentar minha família e dormir e ficar seguindo esse ciclo de cidadão mediano, cidadão comum. E você vai ver que o cidadão comum é o que tende mais a procriar. E ele vai procriar para quê? Para que a futura geração dele continue sustentando a roda giratória, o sistema. Então você vai ver que durante um bom tempo você vê que a mídia ela incentiva muito através de propaganda de que a procriação é algo bacana e ela sempre vai privilegiar o principal responsável pela procriação, que é a fêmea. Claro que falando isso dentro de uma visão feminina, uma visão da mídia, olhando da mídia para o consumidor. Porque nós sabemos que a vida em si ela vem do homem. E aí você vê que a mídia e o sistema vem começando a defender isso. Por quê? Porque precisam de trabalhadores para sustentar esse sistema e é a classe média, o cidadão comum, o cidadão médio, que vai sustentar isso, que vai fazer, que vai ficar trabalhando ali na linha de produção, enriquecendo quem está no topo e criando futuras gerações para continuarem girando o sistema. E nós vemos a terceira turma, a turma que está bem abaixo ali da média, e você vai ver que essa é a turma que vem continuamente aumentando. Por que essa turma vem aumentando? Porque quem está na média vem sofrendo tão grande ali repressão que ela está automaticamente sendo jogado para a turma abaixo da média, que são os homens responsáveis pelo sustento do grupo mediano, né? Então você vê o quê? Que é como se quem está no topo tivesse dado um tiro no próprio pé, porque quem sustenta a média é o homem, e o homem ele vem a cada dia que passa sendo jogado para escanteio, né? Ele vem sendo jogado para turma de classe baixa e vem acontecendo a transferência de renda, né? Já que é o homem o responsável pelo sustento da família. O homem trabalha, sustenta a família, cria a renda dele e quando acontece qualquer problema familiar relacionado ao relacionamento, a transferência da renda dele é transferida para a outra parte. E aí você vê que o responsável pela segurança do alto escalão,
ele é jogado lá para baixo. E aí gera um grande problema, porque quem fica responsável por sustentar ali o centro, a classe média, não foi criado para isso, né? Não suporta essa sustentação. Então, esse é o primeiro indício que nós vemos o quê? Que a civilização ela vai corroer, né? Não é segredo para ninguém que existe uma bolha, ela está inflada e ela está próxima de ser estourada, tanto no âmbito dos relacionamentos como no âmbito financeiro. E eu vejo assim que o âmbito financeiro ele é o mais visível ainda, porque é algo que afeta todo mundo da mesma proporção. E quando isso estourar, essas pessoas que se veem como inimigas, aí tanto de ambos os sexos, as duas vão ser atingidas na mesma proporção. Causada por quem? Por quem está no topo, tá? Aqui, se você perceber, e se você estiver no vídeo ainda, eu tô meio que falando meio que em códigos e tal, para que o vídeo ele não seja derrubado, porque eu tô com sérios problemas aí de lançar conteúdo aqui na plataforma. Então, o primeiro indício que nós vemos sobre isso, galera, é esse que quem sustenta a classe média, que sustenta, que cria essa sustentação e faz o grande sistema continuar girando, ela está sendo jogada para classe baixa. E aí você vê um grande fenômeno que é o que? É a diminuição de futuras gerações, né? Você vê que a quantidade de filhos e crianças nascidas a cada ano que passa, ela diminui. E você vê o que? Que as pessoas estão envelhecendo e não está acontecendo uma reposição humana da mesma altura em que as pessoas partem dessa vida. Então, isso é o segundo indício de que logo, logo, essa civilização e essa cultura, da forma como nós conhecemos hoje, ela vai ruir, ela vai rachar e quebrar. Quem serão os mais afetados por isso aí? Lógico, sempre é a classe média, porque ela vai ser jogada lá para o fundo do poço. E aí, os mais capacitados mentalmente e as pessoas que conseguiram aí, de certa forma, se precaver, né, de forma financeira e mental, porque muitas pessoas elas têm ali a famosa reserva de emergência delas, só que diante de alguma situação muito grave, elas não têm mental para suportar o episódio e terminam a vida aí de maneira drástica. Então, se você começar a prestar atenção também, você vai ver esses dois padrões, que os homens estão sendo jogados para classe baixa e a diminuição de filhos ela vem diminuindo em um número muito alto. Você pode ver que é um dos números mais altos já registrados. Se você pesquisar aí rapidamente na internet, você vai ver isso. Isso também pode vir a criar um problema, porque a única cultura que preservou, que preserva, né, até hoje esse costume de o homem comandando e ele continua a reprodução dele de forma alta é a cultura islâmica, né? São os países árabes. E em muitos desses países nós temos a famosa lei que se chama eu não sei se eu posso falar a palavra aqui, mas é aquela lei em que o homem, em que a mulher, ela tem a relevância dela ali, mas como mulher, nunca acima do homem. E aí você vê o quê? Que essa turma, ela continua até hoje esse processo deles. Então pode acontecer um fenômeno do quê? De que essa religião e essa cultura, a cultura dessa civilização lá do Oriente, eles venham a ditar as regras do futuro por serem e estarem em muito maior número, tanto como pessoas, como civilização e como religião. E aí nós sabemos que com essa turma não existe muita conversa, né? Você é praticamente que obrigado, e quando eu falo obrigado, nos dias de hoje parece um pouquinho meio fora, né? Você falar assim que alguém vai ser obrigado a fazer alguma coisa, principalmente no Brasil, que nós temos certa liberdade ainda. Mas é algo que nós temos sim que levar em consideração e que em outros países,
Por isso eu comecei o vídeo falando que quando você mora em outro país, você vê que as coisas, que você expande o seu conhecimento, você vê que as coisas funcionam de outra forma, né? E que a mente do brasileiro comum, ela acaba sendo que muito meio que fechada e as coisas sendo maquiadas ao que realmente é a vida e ao que acontece no mundo todo, não só aqui onde no nosso país. Então, esses dois pontos e essa observação que eu quero deixar aqui com vocês hoje. Quero agradecer se você está assistindo o vídeo até agora, escutando esse áudio. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar o seu comentário, se inscrever no canal e até a próxima.